Hollywood está em pânico com a prisão do Diddy. O rapper bilionário foi preso na segunda-feira em uma operação que precisou ser antecipada. Segundo o TMZ, Sean seria preso na terça-feira, porém a polícia identificou algumas movimentações suspeitas e antecipou a prisão dele. Tá, mas por que Hollywood estaria em pânico com a prisão dele? Uma das acusações contra o rapper é justamente de tráfico sexual. E as celebridades de Hollywood acabam entrando nessa história porque ele promovia festas que eles participavam. Tanto que existem inúmeras entrevistas onde artistas dizem que jamais deixariam seus filhos irem para uma festa do Diddy. Uma das celebridades que tem tido seu nome muito envolvido no caso é a J.Lo. E enquanto eles se relacionavam, aconteceram coisas estranhas com outras pessoas da indústria, além dos rumores de sextape. Porque sim, segundo os rumores, as festas do Diddy contavam com muitas filmagens. Ou seja, provavelmente existe muito material comprometedor contra muita gente de Hollywood. Aparentemente, o rapper vai ser apresentado hoje para o júri. Eu confesso que estou muito ansiosa para ver o julgamento dele, porque vai ter mais gente famosa do que no Oscar. Mas assim, já garanto a vocês que as histórias são bem pesadas. A Cassie abriu a caixa de Pandora sobre o Diddy. Eles se conheceram quando ela tinha 19 anos e ele 37 porque ela assinou com a gravadora dele. As músicas dela eram meio na vibe da Rihanna e o primeiro álbum dela, que foi produzido junto com o Diddy, foi um sucesso. Em 2012 foi quando eles assumiram que estavam juntos e basicamente ela foi sumindo da música e virando só a namorada dele. O relacionamento deles durou uma década e entre idas e vindas tiveram alguns atentados. Em um dos momentos que ficou solteira, a Cassie se envolveu com Kid Cudi. O Diddy surtou e simplesmente mandou um carro com uma bomba para a casa do rapper. E a gente só sabe disso porque a Cassie entrou com um processo contra o Diddy que não foi solicitado para ser em segredo de justiça. Além da confirmação do Kid Cudi, houveram relatos detalhados da Cassie. Ela relatou que a primeira agressão aconteceu em 2009 só porque ela conversou com um produtor. Além de dar relatos detalhados de como ele dopava ela e obrigava ela a participar das festas dele. O processo foi finalizado com um acordo, porém a imprensa teve um papel fundamental. O vídeo que foi divulgado pela CNN era uma das provas do processo. E aí a gente chega na derrocata do Diddy. É muito louco porque tudo sempre teve na nossa cara e a gente não enxergava. Ela andava com cabelo, óculos, chapéu, tudo cobrindo a cara dela o tempo inteiro. E quando a gente olha as fotos antigas, ela sempre estava com muito hematoma. É surreal como as celebridades passavam pano para esse homem. Fiança de 50 milhões, série documental, o caso Diddy tá fervendo. Os advogados do rapper que foi preso na segunda-feira apresentaram à justiça uma possibilidade de acordo. Eles propuseram uma fiança de 50 milhões de dólares e a mudança do rapper de Miami para Nova York para aguardar o julgamento, porém a justiça negou. E segundo o TMZ, em algumas operações feitas nas propriedades do Diddy foram encontrados 1.000 frascos de óleo de bebê e lubrificante. Isso sem contar as drogas e armas. Provavelmente tudo era para as festinhas que ele promovia ali para o ciclo de Hollywood. Além disso, já saiu a notícia que o Diddy vai ganhar uma série documental em 2025. O material promete contar o processo de ascensão do rapper e também desenhar a linha de abusos dele. E muito provavelmente esse material vai tocar no nome de gente muito famosa como o Usher. O Diddy foi mentor do Usher e algumas ex-namoradas do Usher falaram sobre ele ter comportamentos similares ao rapper bilionário. Outro nome que com certeza deve ser mencionado nesse documentário é o do Meek Mill. No último ano, o rapper da Filadélfia viu um áudio vazar e alguns seguranças falarem sobre a relação dele com o Diddy. Eu vou fazer vídeos isolados contando a relação do Diddy com algumas pessoas da indústria, então já me segue porque vai sair por aqui. A descoberta da Rihanna é considerada estranha e suspeita. Aparentemente, quando tinha 16 anos, a Rihanna ficou sabendo que tinha um produtor musical visitando Barbados, que é a cidade dela, e ela foi atrás dele para fazer uma audição. Ela conseguiu cantar para esse cara em um hotel e no dia seguinte ela viajou sozinha com ele para os Estados Unidos. O produtor levou ela para o Jay-Z, ela cantou, ele gostou e eles assinaram um contrato às 3 da manhã. Ou seja, a Rihanna com 16 anos, cercada de homens, assinando o contrato e em um país que não era o dela. O mais bizarro é que o pai dela só chegou nos Estados Unidos no dia seguinte que ela já tinha assinado o contrato. Muita gente acha que a Rihanna pode ter sido traficada porque o Jay-Z era muito próximo do R. Kelly. Na época que a Rihanna foi descoberta, já rolavam os processos de investigação contra o Kelly. Além de ser uma pessoa que questionou o processo de descoberta da Rihanna, a Jaguar falou sobre o hentai. Tanto a teoria da Jaguar quanto a teoria da conspiração de maneira geral acham essa capa sombria. Isso porque eles acham que é uma noiva bebê suja de sangue, mas de maneira geral o projeto visual do último álbum da Rihanna é meio estranho. Eu confesso que acredito em parte nessa teoria da conspiração. E acho até que isso acaba justificando essa aversão da Rihanna com o mundo da música. Porque depois do Hentai, ela lançou o quê? 3, 4 músicas? A relação do Usher com o Diddy.
O Usher surgiu muito cedo na música e com uns 12 anos ele já estava fazendo parte desse meio, porém a mãe dele que era empresária. O Diddy vê muito potencial nele e além de empresário ele vira um representante legal. A produtora do Diddy tinha um tipo de república onde os artistas moravam e o Usher era a criança no meio dos adultos. Ele já falou algumas vezes sobre ter visto muita coisa do Big e da Lil Kim e que ele vivia uma vida de adulto com 14 anos. A vida amorosa do Usher sempre foi um caos e pode ter muita relação com o Diddy. Isso porque o primeiro relacionamento muita gente acha que foi PR, porém no relacionamento dele com a Temika parece que o Diddy teve que mexer os pauzinhos pra não abalar a carreira dele. A mídia americana cobriu o divórcio deles, tipo o caso do Johnny Depp, e na época havia uma teoria da conspiração sobre a morte do enteado do Usher. Tanto que ele deu uma entrevista pra Oprah e negou tudo. No final das contas, a Temika saiu passando de louca. O escândalo da herpes também é um indicativo da influência do Diddy na vida amorosa do Usher. Algumas pessoas moveram um processo contra o Usher por ele ter passado IST. Na época, ele e a equipe deram uma declaração que não pegou bem em lugar nenhum e posteriormente eles entraram em acordo com as vítimas. E aí a gente começa a falar do Justin Bieber. O Usher meio que apadrinhou o Justin e foi responsável por aproximar ele do mundo do hip hop e consequentemente do Diddy. Tanto que tem um vídeo do Justin bem novinho ao lado do Diddy, o rapper mostra alguns carros pra ele falando que vai realizar os sonhos da vida dele e o Justin parece bem desconfortável. Com a revelação em cima do Sean, todo mundo deduziu que essas duas pessoas aqui seriam vítimas e que o Usher possivelmente virou um tipo de facilitador. Um fato curioso é que o Usher não teve convívio com o pai dele, ele já falou abertamente sobre isso, e todas as vezes que ele menciona o Diddy, ele coloca o Diddy meio que nessa figura paterna. Ele fala que tudo que ele aprendeu com o Diddy, então acaba sendo uma situação complicada. Se o Justin de fato for uma das vítimas do Diddy, que eu acho muito possível, eu não acredito que o Usher tivesse muito poder para impedir. Tanto por muito provavelmente ele ter sido vítima, quanto por ele ter o Diddy como uma figura paterna. Fica ligado no perfil porque vai sair mais vídeo explicando a relação do Diddy com outras pessoas da indústria. 50 Cent, o maior inimigo do Diddy. Os rappers surgiram e fizeram sucesso basicamente ao mesmo tempo e em dado momento eles estavam amigáveis. Só que tudo mudou a partir do momento que o 50 Cent viu coisas que ele disse que não concordava. Quem acompanha o hip hop sabe que pelo menos nos últimos 15 anos o 50 Cent é um hater declarado do Diddy. E todas as vezes que ele foi questionado sobre o rap, ele não fugiu. O 50 Cent disse que não considera o Diddy como um produtor, mas sim um sanguessuga. E aí as críticas do 50 Cent também se estendem ao Jay-Z, que é amigo do Diddy. E já que a gente tá falando de amigo, a gente precisa mencionar o Eminem. Ele, que é um grande amigo do 50 Cent, fez um ataque ao Diddy. Depois de ter sido atacado em uma diss pelo Machine Gun Kelly, o Eminem respondeu com a Kill Shot. Ele fala, no dia que o Kelly colocar um hit, vai ser o mesmo dia que o Diddy vai assumir que matou o Tupac. No final da música ele solta um hahaha, te amo Diddy, tô brincando. E aí todo mundo entendeu que esse poderia ser um dos fatores pelo qual o 50 Cent se afastou do Diddy. E aí voltando a falar do Jay-Z, no Super Bowl que o Dr. Dre, Snoop Dogg e Eminem se apresentaram, aparentemente o 50 Cent ia ficar de fora. E aí o Eminem foi atrás do Jay-Z e falou, se o 50 Cent não cantar, eu também não canto. A gente precisa falar também sobre as teorias de boicote contra o 50 Cent. Ele faliu algumas vezes, deixou de fazer parte de projetos muito importantes e muita gente acha que tem ligação com a briga dele com Diddy e Jay-Z. Se isso é verdade, não sabemos, mas o 50 Cent já deixou claro que vai lançar um documentário sobre homens da indústria. Levando em conta os homens que ele está atacando, a gente já tem noção de qual vai ser o perfil desse documentário. A ascensão do Diddy na indústria. Ele começou trabalhando na Uptown Records meio que como um caça-talentos e rapidamente se tornou vice-presidente. O Andre Harrell tornou Diddy seu pupilo e ensinou basicamente tudo da indústria para ele. E tudo que ele aprendeu foi com Clive Davis. Também na Uptown Records, o Diddy conheceu a Kim Porter, que é a mãe dos seus filhos. Ela era assistente pessoal do Andre Harrell e viveu um relacionamento bastante conturbado com o Diddy e em 2018 ela morreu de causas estranhas. Mas voltando a falar do Andre Harrell, ele gostava tanto do Diddy que ele simplesmente ajudou o Diddy a montar a Bad Boy Records. E a partir daí o Diddy começou a montar o seu próprio império. Por ser um cara carismático, ele acessava muita gente importante e isso acabava pesando na hora dos artistas decidirem entrar para Bad Boy. Não à toa, o Diddy conseguiu colocar na sua gravadora Lil Kim, Big, Usher. E com o passar dos anos, o Diddy foi entrando em outros setores da indústria, como o da bebida, comida. E lembra desses dois caras que eu falei lá no início? Quando eu falei que eles ensinaram tudo pro Diddy, não foi só com relação a ganhar dinheiro, mas também deter poder. As festas, os atentados, as mortes, meio que ele aprendeu tudo com esses dois. Um fato curioso é que a Uptown Records tinha 5 pessoas ali que eram muito importantes e que sabiam muita coisa.
E dessas 5 pessoas, só sobraram 2, uma que passou bastante tempo na UTI e a outra que é o Diri, que nunca aconteceu nada com ele. Nesse processo de ascensão do Diri, é muito curioso como ele sempre é o sobrevivente dos ciclos sociais dele. A morte suspeita da ex-mulher do Diri. Kim e Diri se conheceram na Uptown Records. Ela era assistente pessoal do Andre Harrell, que foi o homem que ajudou o Diri a construir o próprio império. O relacionamento deles durou em torno de 20 anos, entre idas e vindas, e muita coisa estranha acontecia. Na época que ele começou com a J-Lo, ele tinha acabado de se separar da Kim, mas mesmo ele namorando outras mulheres, ele nunca deixou a Kim em paz. E isso tá ligado ao fato deles terem se conhecido na Uptown Records. Por ter sido assistente pessoal do Andre Harrell, a Kim sabia de muita coisa que acontecia nos bastidores. Isso fez com que o Diri grampeasse linhas telefônicas, perseguisse ela, perseguisse os namorados dela. Tanto que a Kim teve um namorado que morreu depois de ter tido uma crise de mania. Agora falando sobre a morte da Kim, que aconteceu em 2018, teoricamente ela morreu de uma pneumonia. Na época, o Diri fez um espetáculo da morte dela. Ele fez um grande evento, discursou chorando e chegou a falar que não sabia como levaria a vida junto com os filhos sem ela. Ele postou homenagens para Kim nas redes sociais e pedia para as pessoas orarem por ele e pelos filhos dele, porque era um momento de muita dor. Só que em paralelo a isso tudo, teve um investigador que não se contentou com esse laudo de pneumonia. Então ele sinalizou que haviam substâncias no corpo da Kim que podiam ter levado ela a óbito. Pouco tempo depois, o investigador acabou morrendo e o caso da Kim ficou como se ela tivesse morrido por uma pneumonia. Todos os filhos seguiram sob a custódia dele, porém as gêmeas nesse momento estão com uma amiga da Kim. E aparentemente essa amiga da Kim sempre se manteve por perto para assegurar que as meninas estavam bem. A informação que a gente tem no momento é que aparentemente todos os filhos do Diri acreditam na inocência dele. Mas vamos combinar que é muito estranho tudo o que aconteceu com a Kim e com todo mundo que tá perto do Diri, né? A relação da J-Lo com o Diri. Aparentemente o relacionamento deles começou quando eles gravaram If You Have My Love. E eles eram um casal bem exibicionista, eles faziam questão de aparecer nos tapetes e nos eventos juntos. Tanto que o vestido icônico da Versace que deu origem ao Google Fotos foi usado num Grammy que ela foi junto com ele. Porém, onde tem Diddy, tem morte, tem atentado, e na época da J-Lo não ia ser diferente. Eles estavam em uma boate quando aconteceu um tiroteio e depois a J-Lo e o Diddy foram detidos. Na época falou-se muito sobre o Diddy ser o responsável pelos tiros e que a J-Lo teria escondido a arma para ajudar ele. Entretanto, o Barrel, que era um rapper que trabalhava com o Diddy, foi lá e assumiu. Depois de algum tempo juntos, o relacionamento deles terminou e na época a J-Lo deu uma entrevista falando que tinha medo da infidelidade do Diddy, que nunca tinha pego nada, mas que se sentia desconfortável. Em paralelo a isso, o Barrel cumpriu a pena dele e voltou para a terra natal, onde ele se tornou uma liderança política. E com toda a polêmica envolvendo o Diddy, ele resolveu abrir o bocão e falar o que aconteceu de fato naquela noite. Ele falou que o Diddy e que a J-Lo fizeram com que as pessoas no entorno depusessem contra ele. Porém, de maneira indireta, ele acaba confessando que fechou um acordo com o Diddy. Ele diz que perdoou o Diddy e que se manteve próximo porque ele trazia investimentos para a terra natal dele. A J-Lo lançou um documentário falando sobre a vida dela no ano passado e o que chamou muita atenção é que ela não falava diretamente do Diddy. Na verdade, ela dava respostas bastante evasivas quando o assunto era relacionado a ele. Mas chamou a atenção o fato dela ter falado sobre um namorado que era agressivo. Existem boatos de que o Diddy tem imagens dela e por isso ela não fala dele. E também teorizam de que esse seria o motivo do fim do casamento dela com o Ben. Por enquanto ainda não temos confirmação de nada. E se o Jay-Z foi quem entregou o Diddy? Quem lê o processo sabe que a justiça tá com sangue nos olhos para pegar esse cara. Eles não só colocaram o nome do Diddy, eles colocaram todos os apelidos no processo. Eu encarei como, nós estamos investigando você e todas as suas faces. Tá, mas por que o Jay-Z teria algo a ver com isso? Depois de eu ler muita coisa, as vozes da minha cabeça falaram uma teoria. O Dash, que foi melhor amigo e sócio do Jay-Z na Rockefeller, falou sobre ele. E tanto ele quanto a Jaguar falaram que o Jay-Z é uma pessoa que não tem problema em descartar as outras. Aí a gente volta nessa amizade aqui. Eram amigos, irmãos, colaboravam, porém a partir do momento que o cerco começou a se fechar para o Kelly, eles sumiram. Tá, mas por que ele iria entregar o Diddy e, consequentemente, respingar algo nele? Existem benefícios para quem é delator. Tanto o Jay-Z quanto o Diddy possuem poder e influência em vários setores. E se alguém com informações sussurrou para o Jay-Z que os dois estavam sendo investigados e que não tinha como se safar? Será que ele não empurraria o Diddy para ganhar tempo? E assim, gente, para vocês terem uma noção, a operação na casa do Diddy foi feita no mais absoluto sigilo. Os policiais só descobriram em qual casa eles estavam fazendo uma operação quando eles viram os filhos e o Diddy.
E o Puff era cheio de topeira. Uma pessoa tão poderosa quanto ele não cai assim do nada. Para eles caírem e ficarem sem apoio, eles têm que ter sido sacrificados, né? Mas é só uma teoria minha louca depois de ter lido tanta coisa do caso. O que acontecia nas festas do Diri? O caso do Diri é a ilustração perfeita de que dinheiro e poder são coisas diferentes. Ainda que o dinheiro facilite a sua chegada até o poder, ele não é a mesma coisa. As festas que esse homem promovia eram o caminho para ele ter poder sobre as pessoas da indústria. Aparentemente, quando ele cria a Bad Boy Records é quando ele de fato começa a se tornar o dono das festas. Aparentemente, ele começou a dar festas em suas propriedades e vários famosos frequentavam. Porém, a maioria deles não sabia que toda a residência era filmada. E foi justamente aí que o Diddy começou a ter poder sobre as outras pessoas. Porque a maioria deles fazia muita besteira e até cometia crimes nessas festas. E no final do dia, o Puff tinha imagens que acabaria com a carreira de qualquer um. Tá, mas o que de fato acontecia? Aparentemente foi criada uma droga específica para as festas do Diddy. Esse coquetel, além de ter alucinógenos, tinha relaxante muscular e também Viagra. O Viagra era importante porque eles faziam uma orgia. Inclusive foram encontrados em residências do Diddy acessos de soro. E o óleo de bebê que está sendo tão comentado era utilizado na orgia, tanto como lubrificante quanto para fazer banheiras de óleo. E o motivo pelo qual Hollywood está absolutamente calado é porque todo mundo está na mão do Diddy. Essas personalidades chegaram a promover a festa do Diddy em programas matinais. E vale ressaltar que o FBI está com inúmeras fitas em sua posse. Corey Gamble, a planta da indústria que sempre está ligada ao Diddy. Basicamente, todas as informações que você vai encontrar sobre o Corey são ligadas à família Kardashian. Mas a ligação dele com a música vem de muito tempo, porque ele já trabalhou como produtor de evento e também já trabalhou como agente de alguns artistas como Justin Bieber. Ele até mesmo chegou a vir com Justin para o Brasil, porém ele voltou antes porque ele teve problemas no namoro dele com a Mama Chris. Ainda que a gente não consiga definir qual a relação do Corey com o Diddy, existem fatos que aconteceram que acabam colocando eles numa caixa de amigos. A Kim, que era a mãe dos filhos do Diddy, morreu em 2018 e adivinha quem foi visto na cena? Essa TikToker falou sobre o fato do Corey ter supostamente ido na casa da Kim no dia seguinte à morte dela. O curioso é que fontes próximas a Kim falaram que ela estava escrevendo um livro sobre tudo que ela viveu com o Diddy e esse livro sumiu. Na polêmica da Meghan com o Tory Lanez, tudo começou na casa da Kylie Jenner e adivinha quem também estava lá. E a Kylie conseguiu não participar do julgamento do Tory. Existem teorias que dão conta que a situação do Tory Lanez foi planejada pela Roc Nation. E a gente não pode deixar de mencionar o Kanye West. Em um episódio do reality da família Kardashian, a Mama Chris aparece muito chateada com o Kanye West porque ele mandou uma mensagem para o Corey. Ela falou que o Kanye West questionou o Corey pelo fato deles não conhecerem ninguém da família dele e ele tá junto da Mama Chris há muitos anos. Na ocasião, a Khloe Kardashian acaba concordando parcialmente com o Kanye West e fala: realmente, a gente não conhece ninguém da família do Corey, mas ela também entende a postura da mãe. No final das contas, esse cara tá em quase tudo, mas ninguém sabe muita coisa sobre ele. A amizade do Big e do Tupac. Eles surpreenderam o hip hop ao se tornarem a possibilidade de paz entre as costas oeste e leste. Isso porque as costas tinham uma rivalidade entre quem tinha a melhor lírica, quem fazia os melhores beats, quem popularizou de fato o hip hop. Mesmo sendo nova-iorquino, o Tupac sempre se identificou e sempre foi visto como alguém da costa oeste. Filho de Panteras Negras, o Tupac saiu bem cedo de casa e isso trouxe para ele a vivência das ruas. O primeiro trabalho dele teve tanto impacto que inclusive abriu portas para ele na dramaturgia. O Tupac já era o Tupac quando o Diddy descobriu o Big. Mesmo sendo filho de uma professora, o Big acabou se envolvendo com um crime muito cedo. Mas ele sempre se destacou pelas suas rimas e isso chegou no ouvido do Diddy. Em 93 é quando eles assinam e o caminho do Pac com o Big começa a se cruzar. Especialmente pelas vivências, eles acabaram se identificando de cara e construindo uma amizade. Além de se encontrarem muito para fazer músicas, o Pac aconselhava muito o Big. Inclusive, ele teria aconselhado o Big a nunca trair a Bad Boy porque foi onde ele se descobriu. A amizade começa a desandar quando o Tupac sofre uma acusação de estupro coletivo. Além da pressão midiática, ele sofre o atentado que ele acredita que foi a mando da Bad Boy Records. E a partir disso, a amizade Big e Tupac acaba de vez. A influência do Diddy na guerra Tupac e Big. Em 93, o Diddy descobriu o Big e trouxe ele para Bad Boy Records. Ele era o grande nome da gravadora e conseguia impulsionar os outros nomes do selo. O clima hostil entre as costas oeste e leste sempre existiu, porém esses dois eram a esperança de paz. Tava indo tudo bem até o Pac ser acusado de estupro coletivo e ter que comparecer a várias audiências.
Ele estava na cidade por conta de uma das audiências quando um empresário chamou ele para ir no estúdio. Esse empresário em questão era conhecido de ambos. Naquela época haviam muitas gangues e as gangues se identificavam através das roupas. Essa informação é importante porque quando o Pac chegou no prédio para ir para a gravação, ele viu pessoas com roupas que ele identificava que eram amigos. Porém, ele e os amigos receberam voz de assalto e de repente começaram a atirar neles e ele se fingiu de morto. Foi assim que ele conseguiu escapar e falar para a mídia que ele achava que o Big e a Bad Boy Records eram os mandantes. A influência do Diddy na história fica muito clara agora. Depois do atentado do Tupac, o Big lançou uma música que o nome era Quem Atirou em Você? Ainda que ele não falasse nada sobre o Tupac, todo mundo e o próprio Tupac entenderam que era uma shade. Porém, o Big disse que não tinha nada a ver e que a música estava programada há muito tempo para sair. Mas foi graças a esses eventos que a amizade do Big e do Tupac foi com Deus. E aí nasceu Hit It Up, que é a maior diss de todos os tempos. Como o Pac começou a ser empresariado por alguém dos Bloods, o Diddy contratou alguém do Crips para fazer a segurança da Bad Boy Records. E mais uma vez a gente chega no dedinho do Diddy. O cara que foi contratado para fazer a segurança da Bad Boy Records era tio do cara que atirou no Tupac. Inclusive, recentemente esse cara falou sobre o Diddy ter feito uma proposta de 1 milhão para matarem o Tupac. Particularmente eu vejo o dedo do Diddy em absolutamente tudo. Primeiro porque a imprensa perseguiu bastante o Tupac na época do processo. Eles não mencionavam as outras pessoas, eles só mencionavam ele. Também vejo a traição dos amigos do Tupac como algo que pode ter tido sim influência do Diddy. E o resto eu acho que fica muito claro. O último empresário do Pac inclusive fala que quando achar quem matou o Pac, vai achar quem matou o Big. E a pessoa que mais lucrou com a morte dos dois tá aqui.